Vamos continuar aqui com a aula de sistemas de flexíveis de manufatura. E hoje nós vamos ver aqui a implementação de um SFM. Então, nos processos fabris, sem a implementação desse tipo de sistema, nós temos aí as seguintes etapas, geralmente, né? 99% dos casos nós temos recebimento de material, e aí dentro do recebimento de material tem a checagem, tem a contagem, tem aquela averiguação inicial, né? Nós temos o setor de qualidade, depois que faz a inspeção técnica do material recebido, né? E aí nós temos o armazenamento. No armazenamento, depois do armazenamento nós temos o transporte ao processo, né? E aí o processo produtivo em si. E aí novamente o setor de qualidade para aprovação, embalagem e expedição para o cliente. Em termos práticos assim de layout, nós temos aí todos os processos, né, os processos sem SFM com pessoas, muitas pessoas trabalhando. Além de muitas pessoas trabalhando, nós temos movimentos de transporte de material sendo feito por pessoas. Então nós temos aí longos caminhos percorridos aí por pessoas. E aí, como nós sabemos, né, podem ter vários imprevistos, né? As pessoas precisam ir no banheiro, elas precisam às vezes conversar com outra pessoa sobre um determinado assunto. Elas precisam faltar, elas precisam, aí tem que botar outra pessoa que não tem ali o domínio daquela área ali completamente. Enfim, tem uma série de questões relacionadas aí ao trabalho com os seres humanos, né? Se a gente considerar aqui o percurso, né? O percurso, ó, se a gente considerar o percurso do material, a gente vê o movimento aqui, ó. Tem entrada, recebimento, o recebimento vai para a qualidade, e aí da qualidade volta para da qualidade vai para o armazém, né, para fazer a estocagem, ó, entrada, recebimento, qualidade, armazém, depois vai para a linha de montagem, aí volta para a qualidade, inspeção, vai para a embalagem e aí vai para a saída. As desvantagens desse processo são claras, então muitas pessoas ao longo do processo realizando a conectividade, transporte dos recursos, área de montagem muito ampla, podendo ocasionar perdas de recursos dentro desse processo, baixa confiabilidade no recebimento, armazenamento e cadastro do material devido ao controle feito pelos humanos, perda de tempo, dinheiro e qualidade devido à intervenção humana. E quais seriam então as vantagens da implementação de um SFM? Bom, nós teremos aí um sistema muito mais rápido, enxuto e efetivo, primeira coisa. Ia reduzir os serviços humanos. Devido a essa redução aí no armazém, por exemplo, nós teríamos muito menos erro de estoque de matéria-prima e de recursos. Nós teríamos um transporte mais eficiente, sem necessidade de humano para fazê-lo. Melhoria no fluxo do processo, resultando em diminuição do lead time. Menos problemas de perda de material, recurso na linha de montagem. Maior velocidade na realização do inventário devido ao estoque controlado por RFID. Então, nesse tipo de sistema é muito comum as etiquetas serem feitas com RFID. Então, o RFID vai ser necessário para identificar onde está o material, que parte do processo ele se encontra, por exemplo, o que é para fazer com um determinado material. E aí a gente tem que lembrar aqui, né, que tem parece um mundo muito bom aqui, cheio de vantagens, né, mas a gente tem que lembrar que o custo de implementação de um SFM é relativamente alto. Então é aí que entra, né, profissional. Um profissional capacitado ali, que entenda bastante ali dessa área, né, ele vai ser capaz de avaliar na empresa se existe a possibilidade e se é vantajoso para a empresa aplicar um SFM. Então vão ter muitos casos aí que não vai ser vantajoso para a empresa aplicar esse tipo de sistema, tá? Mas quem vai dizer isso? Um profissional capacitado, um profissional de automação que entenda
de custos e benefícios, né? Custos, benefícios, problemas, etc. desses tipos de sistemas. Bora ver aqui cada etapa aqui como que seria, utilizando aí para a gente fazer essa implementação do sistema flexível de manufatura. Então olha só, como é que seria a primeira etapa? A gente teria lá o recebimento, tá? Recebimento, então tem que ter um ser humano ali, né? Alguém vai entregar o material. Até possível, né? A gente fazer ali um trabalho ali sem ser humano, né? Mas o mais comum, mais prático, mais assim, que seria mais real para implementar atualmente, né? Seria utilizando ali um ser humano para receber, e aí ele já embalar, tá? Então, outra coisa também, que no recebimento o recebimento ele teria que ser unido com a qualidade, tá? Então, já ia fazer a averiguação de qualidade, tudo do material na hora que recebesse, e aí já ia embalar ele, colocar uma tag com o RFID, tá? Então, já ia colocar o RFID aqui, e aí ia botar no pallet. Esse pallet já ia transportar, e aqui já seria aqui entraria o processo de automação ali na hora de armazenar, de guardar no armazém, por exemplo. A gente já teria ali um sistema flexível de manufatura. Teria ali uma trave, né? Então, o material chegando lá no armazém por esteira ou por um veículo guiado automaticamente, né? Um AVG, ele chegando ali já teria a leitura ali através de uma trave do RFID. Então isso daí já, com essa leitura já teria informações para dizer onde ia guardar esse produto, né? E já entraria no estoque dizendo que ele estava dentro ali do armazém em determinado local. E também, ó, todas essas informações, lembrando, nesse tipo de sistema a gente tem lá o computador central, né? Então, tudo que é feito ali, toda a movimentação, armazenamento, estoque, tudo é registrado no computador central, tá? Então, esse computador central que faz o controle de toda a produção, ele que diz lá para a linha de produção continuar produzindo, porque ele sabe que ainda tem material lá no estoque. Aqui a gente pode ver o processo um pouco mais amplo, né? Tem a tag lá, e aí a gente tem o caixotamento, né? Geralmente feito com pallet, tá? Então, nesse tipo de sistema é utilizado muito armazenamento com pallet. E aí passa pela estrada e vai para o warehouse, né? Que é o armazém. E aí saindo do warehouse, né? A gente tem a opção aí de ter um operador ali com leitor de RFID para fazer transporte, né? Ou de um próprio AVG ir lá buscar o material e aí passar de novo pela trave e identificar, já mandar para o computador central dizendo que o produto, né, o recurso ou matéria-prima já saiu ali do armazém. E aí, saindo do armazém, a gente vai para o setor de montagem. O setor de montagem, ele tem que ser segmentados em vários boxes, células. Então a gente viu lá naquela aula de layout, né, que um sistema de produção interessante para aplicar o SFM são os sistemas de celulares, né, de células. Devido ali à relação entre produtividade, capacidade, velocidade de produção, né, custo e variabilidade, né? Então, considerando esses fatores aí, a gente viu que um dos melhores é o sistema de células. Então, por isso que atualmente toda essa parte de SFM ela está indo para essa parte de produção em células, tá? Não que seja impossível, né, aplicar um sistema de linha. Também o SFM ele não precisa ser aplicado na fábrica toda, ele pode ser aplicado em determinados pontos, né? Mas o mais comum hoje em dia, por onde anda o sistema, esse tipo de sistema é para esse tipo de produção em células. E aí, dentro da montagem, né, chega lá o AVG, ele já pega, ela leva o produto, chega na célula, a célula já faz a leitura utilizando o RFID, que identifica o que é produzido. Então o computador central já manda para ela, já manda um desenho do que é para ser feito. Por exemplo, um CNC, ele manda um desenho do corte que é para ser feito. E aí vai para o processo, né, usinagem, pintura,
depois entrega de novo para o AVG ou deixa lá numa posição que o AVG vai lá pegar, manda a comunicação para o computador central para o AVG ir lá pegar. Nesse tipo de serviço aqui, geralmente já tem ali um sistema de inspeção que depois de produzida a peça, a própria máquina consegue, através de visão computacional ou através de leitura por laser, né, de dimensões, já saber se a peça está ok, se ela foi produzida corretamente. Então a gente já elimina ali aquela etapa de ter que ir para a qualidade depois um certo lote, né, para fazer a avaliação, tá? Já diminui ali aquele erro estatístico, né? E agiliza também o processo. Então aqui tem uma foto, ó, vocês podem ver uma parte de montagem, né? Como você pode ver, nós temos aí várias células e os AVGs fazendo transporte aí, né, de uma célula para outra. Cada célula vai ser responsável por fazer uma parte do processo. Então ela executa o processo, coloca lá no AVG, o AVG leva para outra célula, executa o processo e assim por diante. Aqui você pode ver um outro ângulo aqui daquela foto, né? Nós temos também uma parte aqui que tem a linha de montagem, onde depois de executado o processo nas CN6, ele vai para a linha de montagem para fazer uma outra etapa, né? Por exemplo, podendo montar duas peças, por exemplo. A gente podia ter ali duas CN6 trabalhando em uma peça, cada uma em uma. E aí nesses robozinhos aqui, ó, parecido com humanoides, estariam montando as duas peças uma na outra, né? Fazendo solda, fazendo pintura, etc. Então mais uma vez aqui, ó, no caso aqui a gente tem aqui um robô aqui que está fazendo o estoque aqui, né? Esse estoque já pode ir para expedição, ó, então os produtos prontos aqui, tá? E aí parece uma coisa bem futurista, né? Mas isso aqui é um trabalho acadêmico, tá? No qual tem o CNC e tem um AVG levando o material para o CNC. Então, um trabalho acadêmico, tá certo? Trabalho de conclusão de curso. Já é possível, né, a pessoa fazer uma situação dessa. Então, vocês imaginem aí para onde que está andando a indústria, né? Se num trabalho acadêmico, a gente já tem essa hipótese aí. Vocês imaginam as indústrias mais avançadas aí, que caminho elas estão tomando. Esse aqui seria o processo após a implementação do SFM. Então, como vocês podem ver, né, qualidade e recebimento já estariam juntos aqui. Os AVGs andando toda a linha, então teríamos caminhos aí já preparado para os AVGs irem de um lado para o outro, né? O armazém também nós teríamos sistemas robotizados, tá? Para fazer o estoque, o armazenamento. E aí nós teríamos a montagem, né? Montagem teoricamente toda com SFM, embalagem idem, né? E a expedição aqui com pessoas. Então nós teríamos pessoas ali na qualidade de recebimento e nós teríamos pessoas ali na expedição, trabalhando no processo, né? É claro que indiretamente, isso aqui é o processo direto, né? Claro que indiretamente nós teríamos os técnicos de automação, os engenheiros de automação, técnicos de programação, engenheiros que cuidam da parte da fábrica, né? Parte elétrica, hidráulica, etc. Isso aí tem que ia ter que ter esses profissionais, tá? Mas eles não entram aqui porque aqui a gente está falando só de processo, de chegar ao recurso, matéria-prima e entregar para ser vendido para o cliente. Vocês podem ver agora aqui o caminho, né? Muito mais clean, o caminho que a matéria-prima toma. Então ela entra, ela faz um percurso muito mais suave, ó, sem idas e vindas, com menos transporte de material, até da produção do recurso até chegar no cliente. Então, como vocês podem ver, a implantação do SFM não trata-se apenas de colocar um robô lá. Então tem todo um processo pensado desde o layout da fábrica. Então o layout da fábrica ele já tem que ser pensado para que seja implementado um SFM. Então é aí que entra o profissional, né? Então tem empresa que tu vai chegar lá, tu vai olhar para a empresa e tu vai falar, cara, para aplicar um sistema aqui, primeiramente teria que fazer outra indústria. Então já fica muito mais difícil ali, muito mais oneroso, muito mais custoso
fazer essa implementação, né? Então, o profissional capacitado vai ser capaz de falar, por exemplo, em quantos anos aquela empresa, se manter aquele nível de produção, vai conseguir ter aquele benefício, né, daquele investimento que ela vai estar fazendo ali. Então, após a implantação do sistema flexível de manufatura, é possível perceber a redução drástica do número de pessoas realizando as operações de chão de fábrica, causando uma redução considerável no custo de operação. Entretanto, todas as tecnologias utilizadas, armazém automático, AVG, robôs, possuem custos elevados de aquisição e instalação. Portanto, é necessário que seja feita sempre a avaliação da empresa por um profissional que será capaz de identificar em quais pontos seria vantajoso a implementação de um SFM. Então é isso, pessoal. Basicamente hoje tem pouquíssimas empresas, pouquíssimos processos que são completamente automatizados dessa forma, né? Então a ideia é formar profissionais que possam pegar um processo, pelo menos determinado processo, e ver ali se é vantajoso, se existe a possibilidade ali de aplicar um SFM, se vai valer a pena o custo, né? Vai valer a pena. Então botar no papel ali, dizer quantos meses que vai demorar para recuperar aquele investimento. Então isso é disso que se trata a qualificação do profissional responsável por isso, né? Não é só chegar lá e falar, mostrar uma foto, vai ficar assim, assim. Então, quando a gente está falando de indústria, em produção, a gente está falando de dinheiro. Então, o dinheiro é que manda em tudo. Não adianta você chegar com sonhos mirabolantes que não vai ser, você não vai ter sucesso, né? Então, você vai ter que primeiro percorrer o caminho do dinheiro, para depois botar ali alguns atalhos ali para ver se é possível fazer a aplicação. E se você não entender ali da tecnologia, não entender do que é necessário para fazer, você não vai ser capaz nem de conseguir ter uma ideia do que fazer, né? Então primeiro você tem que saber ter uma ideia do que fazer, tem que saber ter uma ideia do que implementar, depois você tem que fazer custos e depois você tem que fazer a oferta, né, para a empresa, para ela ver se é vantajoso para ela fazer essa implementação. Como você pode ver também, esses sistemas aí, eles são repletos de robôs. Então, uma outra área de conhecimento do profissional que trabalha com isso é a robótica. Então, ele tem que entender bastante de robótica. Então, ele tem que saber, por exemplo, quais são os tipos de robôs existentes no mercado, quais são os preços desses robôs e quais são as dificuldades técnicas de instalação, programação e manutenção desses robôs. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Então, aqui, por exemplo, como você pode ver, nós temos aqui um robô de pintura, pintando aqui as janelas das grades, tá? Aqui nós temos um robô de manipulação, né? Ele pega a peça, coloca no CNC, o CNC faz a usinagem, faz a fresagem, faz o que ele tiver que fazer lá, e aí ele vai e pega a peça de novo e coloca numa posição que pode ser pega depois, né? Porque depois o AVG pode ir lá e pegar a peça já produzida e levar para outra parte do processo, outra célula. E aí a gente pensa, pô, então esses robôs só vão ser aplicados na indústria? E aí não. Como você bem sabe, né, os robôs estão tomando conta do mercado. Então um exemplo muito grande aqui, que em 2016, ó, uma empresa americana, né, que a gente sabe que é a Domino's, fabricante de pizza, incorporou a utilização de robô no processo de fabricação de suas pizzas, onde cada um dos robôs é responsável por uma atividade diferente no processo. Isto é, um coloca cebola, outro inclui tomate, outro acrescenta os molhos e assim sucessivamente até a construção da pizza. Então isso aí é um projeto piloto, né? É uma pizzaria que opera lá e tal, o pessoal sabe que é feito assim, então o pessoal pede já assim para conhecer, né? Para saber e tal, só para ter aquela experiência ali de ter uma pizza feita por robô. Não são todas as pizzarias da franquia que funcionam assim, mas como você pode ver, a gente já tem aí uma aplicação aí da robótica para fazer pizza, né? Então você vê que não é uma coisa assim, não é uma coisa que não é fácil, muito pelo contrário, é difícil, mas não é uma coisa que é impossível, tá? É uma coisa difícil e possível. Basta conhecimento, tá, de mercado, principalmente um conhecimento que vai exigir muito de você, que é um conhecimento de custos, tá? Então como que você vai obter isso?
pesquisando nos sites das fabricantes, pesquisando na internet. Então você vai encontrar vários fóruns aí de engenheiros, né? Você encontra vários fóruns de engenheiros, então ele lá, é difícil, né? Às vezes maioria em outras línguas e tal, mas hoje em dia tem tradutor, então você vê, dá para você ter uma noção de alguns preços, por exemplo. Os AVGs, ó, como você pode ver atualmente, já tem alguns AVGs que ele tem um manipulador robótico atrás dele. Então tem um braço robótico ali para pegar objetos e colocar na cesta. Então isso daqui ajuda demais quando a gente está falando de montagem, de processo produtivo, tá? Então isso aqui ajuda demais. Em estoque a gente tem esse outro tipo de AVG aqui, ó, que ele tem um pistãozinho aqui no meio, ele entra debaixo aqui da torre e aí esse pistão sobe e com isso ele consegue levar essa torre para algum lugar. Então esse AVG aqui ele é mais para carga, então um manipulador de carga, né? Levar essas torrezinhas, essas estantezinhas de carga aí. Aqui outro AVG sendo utilizado numa linha de montagem de trator. Então o trator ele vai andando por várias células de trabalho e quem vai levando esse trator são AVGs, né? Então esse AVG, como você pode ver, a potência deles é muito elevada devido ao peso desses tratores aí. Aqui é uma coisa interessante que acontece com os armazéns quando a gente tem a implementação de USFM, que geralmente eles ficam verticalizados. Então nós temos aqui sistemas que deixam o armazém verticalizado, devido ali à facilidade com que é gravado no banco de dados, né? Devido ao RFID, é muito mais fácil organizar esse tipo de recurso de estoque, né? De material dessa forma. Quais são as vantagens que a gente vai ter com isso? A gente vai ter primeira coisa, redução do espaço. Então tu pode ter um armazém muito menor do que o atual. Velocidade. Então aqui tu trabalha com duas velocidades, velocidade vertical e velocidade horizontal. Então devido a tu trabalhar com essas duas velocidades, tu aumenta a velocidade de pegar e guardar o material. Então tu tem ali basicamente, tu pode trabalhar com duas velocidades ao mesmo tempo. No final a gente tem o que a gente chama de aumento da densidade de estoque aqui, tá? Então mais matérias num volume muito menor. Além disso nós temos uma melhor organização e facilidade na hora de fazer o inventário da fábrica. Então vocês sabem muito bem que nas fábricas temos épocas de fazer o inventário, né? Então, sistemas SFM que utilizam RFID, o inventário ele é muito mais rápido, não tem nem comparação fazer um inventário de uma fábrica dessa com a fábrica sem os SFMs. Aqui tem uma foto aqui de um estoque warehouse real, tá? Que utiliza SFM. Então, como vocês podem ver, o armazenamento vertical e horizontal feito completamente por robôs aí. Já é uma realidade, né? Já é uma realidade. Então, para a aula de hoje era isso, tá, pessoal? Uma aula que trata ali da implementação de USFM. Essa aula é para essa semana, tá? Então, dê uma lida nos slides aí. Vou deixar também aí uma leitura complementar para vocês aí darem uma lida. Ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos.